Cinematográficas! Olavo Filho aqui. Amigos, hoje vamos falar sobre quebra de sigilo. Rapaz, às vezes eu realmente não entendo como um filme com um elenco encantador, um roteiro interessante e muito bem escrito e totalmente plausível, onde todos trabalham em perfeita consonância para criar um filme emocionante e envolvente, sem nenhum conflito violento, nenhum superpoder, e um tema que era novidade para a época o qual foi lançado, não consegue alcançar o sucesso que merecia ter alcançado. Quebra de Sigilo é uma história de intimidade, um enredo sobre aonde podemos chegar quando trabalhamos em conjunto e fala sobre as consequências das nossas escolhas quando a obsessão por atenção chega a nos cegar. Será que isso tem alguma semelhança com as redes sociais de hoje, hein? Em 92 esse filme foi lançado. O ano de 92, o diretor Phil Alden Robinson nos entrega uma das melhores produções daquele ano, Quebra de Sigilo. Só para vocês terem uma ideia de como esse filme foi erroneamente recebido, vejam só o elenco dessa produção. Robert Redford, Sidney Poitier, Mary McDonnell, River Phoenix, Dan Aykroyd, Ben Kingsley, David Strathairn, Eddie Jones e James Earl Jones, mesmo fazendo uma pontinha só no filme. Mesmo se esse filme fosse ruim, o que não é o caso, já valeria o ingresso apenas, só apenas, por ter esses nomes no elenco. Phil Alden Robinson, que já havia nos entregado o excelente Campo dos Sonhos, alguns anos antes, em 1989, também foi o responsável pelo roteiro, juntamente com Lawrence Lesker, do também excelente Jogos de Guerra, e Walter F. Parks, de Jogos de Guerra 2. Um roteiro inteligente, muito legal de ser sacado, porque reflete hoje, para o cinema de hoje, para os problemas de hoje. Quando nós estávamos nos primórdios da internet, de quem controlava a informação, estávamos começando a entendê-las. Que quem tem a informação tem muito mais poder nas mãos do que quem controla o dinheiro. Quebra de Sigilo tenta nos alertar sobre esse problema e é até meio profético, posso dizer, sobre isso. Quebra de Sigilo é bem dirigido, bem escrito, bem atuado e tem também uma trilha sonora instrumental maravilhosa, entregue por James Horner, de Uma Mente Brilhante, Círculo de Fogo, O Gigante de Ferro, Poderoso Joe, Titanic, apenas para citar alguns. Infelizmente, James Horner nos deixou em 2015, mas seu trabalho para sempre será lembrado. Quebra de Sigilo é um filme recheado de estrelas de Hollywood sem nenhum estrelismo. Um filme em que todos brilham. Todos do elenco têm seu lugar ao sol, desde o elenco principal até os coadjuvantes e as participações especiais. Quando eu falei que Quebra de Sigilo não alcançou o sucesso que merecia, é que pelo que o filme entrega, a arrecadação não foi satisfatória, mesmo para 1992. Com um orçamento de 35 milhões de dólares, Quebra de Sigilo arrecadou mundialmente pouco mais de 100 milhões. Praticamente arrecadou a mesma quantia no mercado estadunidense e no mercado internacional. Ok, se pagou. Mas vemos tantas outras enxurradas de produções ruins, medíocres, com o elenco trabalhando ruim, medíocre, arrecadarem inexplicavelmente muito mais e não contribuírem em nada para o cinema. Que quando Hollywood quer, Hollywood faz. Quebra de Sigilo é a prova incontestável disso. Esta produção, na minha opinião, já se tornou um clássico no ano seguinte ao seu lançamento. A interação entre a equipe liderada por Robert Redford não só está excelente, como também vem na medida certa. Um drama com leves toques de comédia sem exagero, onde não temos um alívio cômico exagerado, fazendo caras e bocas exageradas e sem graça. Todos têm seu momento de tela. Se minha memória não me trai, não me lembro de ter visto esta equipolência em um filme com um elenco desta magnitude desde então no cinema.
E por que um filme como esse, com todos esses atributos, não tem uma arrecadação justa nas bilheterias? Segundo o que foi dito na época do seu lançamento, no início da década de 90, era um período de transição, com a ascensão de novos gêneros e o crescimento da indústria de vídeo. Outros dizem que a produção teve alguns problemas que impactou na qualidade final e no desempenho das bilheterias. Pela minha experiência, eu não acredito que tenha sido nada disso que acabei de citar. Na minha opinião, é que existem filmes os quais nem o público nem a crítica está preparado para recebê-los da maneira como merece. Quebra de sigilo é um exemplo claro disso. O filme que só viria a ser compreendido vários anos após seu lançamento. E se algum dia houver alguma ideia dessa produção ser refilmada, jamais irá chegar nem perto dessa obra original. Ela deveria ser relançada para que o público de hoje e os que se dizem entendidos de cinema aprendam como era fazer um bom filme. E agora, vamos a algumas curiosidades acerca desta produção. Não esqueçam de dar o like, tocar o sininho, para que vocês recebam toda vez que sair um vídeo novo, certo? Vamos lá. A fachada do prédio da introdução do filme é a mesma da famosa cena do relógio e do raio mostrada em De Volta para o Futuro. A sala do vilão, interpretado por Ben Kingsley, era na época real e era o local físico do supercomputador Cray-YMP, um dos computadores mais rápidos do mundo à época das filmagens. O nome do personagem de Robert Redford no filme, Martin Bishop, são os mesmos nomes usados por ele em outro excelente filme do qual ele foi o astro principal, Os 3 Dias do Condor, um clássico dos anos 70 que falaremos em breve por aqui. Quebra de sigilo é tão fora da curva que no seu elenco temos 3 vencedores de prêmios Oscars: Robert Redford, Sidney Poitier e Ben Kingsley, e 5 indicados: Dan Aykroyd, David Strathairn, River Phoenix, James Earl Jones e Mary McDonnell. E não esqueçam, compartilhem, ativem o sininho para ficarem sabendo das resenhas aqui do canal. Fiquem todos com Deus, até os nossos próximos encontros e... Corta aí, diretor! Vamos lá.